Olá, gente, mais um vídeo aqui, o segundo vídeo do nosso canal Mundo Cafusa. E, gente, hoje eu tô aqui, sim, pra contar pra vocês que eu saí de uma grande empresa multinacional, com salário todo mês, até que um salário bom pra época, com uma estabilidade, com plano de saúde, com tudo, para empreender no artesanal. Não foi, ela teve uma falta de opção, foi mandada embora e aí começou a fazer artesanato. Não. Eu comecei a fazer artesanato e resolvi viver nesse tipo de trabalho e sair do trabalho formal para me dedicar a isso. Largar toda aquela estabilidade, todos aqueles benefícios para me dedicar ao artesanato. E eu tô aqui para contar para vocês que sim, isso é possível. É fácil? Não. É super tranquilo? Não vai ter nenhum desafio? Não. Mas é possível. Eu tô aqui hoje para contar para vocês que há 10 anos a Cafusa, né, que é a marca que eu desenvolvi junto com a minha mãe, onde nós produzimos as nossas peças artesanais, é a minha única fonte de renda, tá? E eu não sou nenhuma herdeira, eu não sou uma mulher que é sustentada pelo marido, nada contra isso, tá, gente? Só tô contando que, assim, o meu marido, ele não tem uma renda que seja o suficiente para sustentar todo mundo, então eu preciso, sim, trabalhar e colocar minha renda, né, na nossa renda familiar. Então, assim, é possível. Tô aqui pra contar pra vocês hoje toda essa história de como tudo começou. Bom, gente, vamos lá. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha jornada e como que eu fiz pra sair de uma grande empresa muito famosa aqui no Brasil, tá? Para focar apenas no artesanato. Bom, gente, eu vou começar falando o seguinte. Cada um tem a sua realidade, tá, gente? Aqui eu tô contando a minha história, não tô falando que é fácil, não tô falando que é uma coisa simples de se fazer, mas eu vou contar dentro da realidade que eu tinha no momento em que eu tomei essa decisão, tá? Eu sei que cada um tem a sua realidade, seja econômica, seja financeira, seja social, que muitas pessoas vivem aí em situações de vulnerabilidade social, né? Muitas mulheres aí são mães solteiras, mães solos. Então, assim, eu entendo que cada uma tem a sua realidade e eu acho que vale adaptar as coisas que eu falo dentro da realidade de vocês, tá? Gente, tudo isso começou há 10 anos atrás. Eu trabalhava nessa empresa, né? Pra quem não sabe, eu sou bióloga formada. E eu entrei nessa empresa para trabalhar com gestão. Eu com gestão integrada, tipo um trabalho de administrativo mesmo. E aí, eu entrei lá com uma promessa de que eu iria para a área de meio ambiente, já que era uma gerência de segurança e meio ambiente, né? E aí, o que aconteceu? O tempo foi passando, nada acontecia, eu continuava lá, eu comecei a ficar sobrecarregada porque eu entrei nessa gerência e só tinha eu nessa parte, nessa função administrativa. Então, eu fazia muitas tarefas e eu dava conta, né? Então, a gente vai dando conta, as pessoas vão colocando serviço. Aí você olha pro lado, muitas pessoas fazendo menos e ganhando muito mais, né? Eu não era uma pessoa concursada, eu era contratada, né? Então eu não tinha, às vezes, os mesmos benefícios e o mesmo nível de salário que as outras pessoas que trabalhavam comigo tinham. E isso ia me trazendo uma indignação muito grande, uma insatisfação muito grande, e eu não sabia o que fazer para sair dessa situação. E na época, eu gosto de dizer que a Cafusa, ela tem uma função muito grande na minha vida, não só de mudança de profissão, tá? Mas também de autoconhecimento, de saber quem de fato é a Camila, né? E eu sempre fui uma pessoa que desde criança adorava ir em feirinha, adorava ir nessas... Quando eu viajava, eu só buscava feirinha, eu adorava feirinha. Pra você ter uma ideia, assim, do quanto que isso sempre fez parte da minha vida, o quanto que o artesanato, os acessórios feitos manualmente, né, essas feirinhas que existem aí por todo o nosso país, o quanto que eu tinha conexão com isso desde pequena e eu nem me ligava que talvez isso pudesse fazer uma diferença na minha vida no futuro. E aí, eu tava num momento de transição capilar, eu tinha o cabelo alisado, né, e eu tava querendo voltar com o meu cabelo cacheado. E aí eu ia muito para São Paulo, numa feira, na Benedito Calixto, não sei se alguém aqui conhece, se vocês conhecem também falem aqui. E lá na Benedito Calixto tinha uma moça que vendia faixas, turbantes parecidas com essa, só que em tecido, né? E aí eu comecei a usar aquelas faixas no intuito de me auxiliar a passar por essa transição, né? Já que a raiz ia crescendo, o restante do cabelo ficava liso, enfim.
E aí, gente, eu comecei a usar, e a galera que trabalhava comigo nessa grande empresa começou a falar, nossa, que legal, onde você compra? Não sei o quê. E eu falava, comprei em São Paulo, na feirinha, não sei o quê. Até que um dia me deu esse insight. Por que não fazer esses turbantes? Eu não tinha máquina de costura, eu nunca tinha costurado na minha vida, nunca tinha pegado num tecido na minha vida. Conversei com a minha mãe, tive essa ideia. A minha mãe sempre foi uma mulher muito... Ela resolve muitos problemas sozinha, sabe? Ela se vira, ela vai atrás de informação, faz tudo sozinha. E aí ela falou, vamos tentar. Aí o primeiro passo foi fazer uma aula de costura. Entrei numa aula de costura, comecei a costurar. E aí descobri como fazia o turbante na aula de costura. Resolvemos comprar uma máquina simples, reta, daquelas domésticas. Só que a máquina reta não costurava o tipo de tecido que eu precisava para fazer os turbantes. Olha que loucura. Mesmo assim, eu fiz dentro do que dava. Comecei a fazer, usar, e todo mundo começou a me perguntar e a querer. Aí comecei a fazer, com o tempo consegui comprar a máquina específica para fazer aqueles turbantes que eu queria, do tecido que precisava. Comecei a comprar os tecidos que eu achava legal, que eu achava que tinha a ver comigo. E comecei a fazer, e todo mundo lá desse meu trabalho começou a comprar. Gente, foi uma revolução. Deu alguns meses e tava todo mundo de turbante. Você andava pelo prédio, um prédio grande, com vários andares de pessoas trabalhando, e várias pessoas estavam lá com o turbante da Cafusa usando no seu dia a dia. Faixa, como faixa, enfim. Cada uma usava do seu jeito, mas tinham várias pessoas usando. E eu nem tinha essa noção que eu causei esse rebuliço na época. Outro dia conversando com uma amiga minha, eu falei, nossa, que loucura, né? Você lembra que do nada todo mundo no prédio começou a usar o turbante da Cafusa? Até que eu vi que ia ter uma feira, me inscrevi pra fazer a feira, passei noites em claro, porque eu trabalhava o dia inteiro, né? Eu entrava às 7h30, saía às 5h30 da tarde. Até chegar em casa, aquela coisa de deslocamento, chegava em casa por volta das 7. Enfim, eu ficava a noite inteira costurando turbantes pra levar nessa feira. Gente, fui pra feira. Eu não tinha máquina de cartão, eu não tinha nada. Gente, primeira dica aqui. Comecem com o que vocês têm. Mas eu não tenho máquina de cartão. Mas eu não tenho isso. Mas eu não tenho aquilo. Comecem com o que vocês têm. Não se prendam a detalhes ou a uma coisa muito elaborada para poder começar, tá? Então eu fui sem máquina de cartão, pedi uma máquina emprestada lá pro organizador do evento. Ele passou as vendas de cartão na máquina dele, o que dava para vender em dinheiro, porque na época ainda tinha essa questão de dinheiro, não tinha Pix, não tinha nada. Enfim, gente, vendi quase que o salário que eu tinha por mês nessa feira. E eu não vou dizer pra vocês que vocês vão começar a fazer feira e que vão vender absurdos, tá? Eu acho que isso que aconteceu foi meio mágico, foi um sinal. Tipo assim, olha aqui, Camila, temos aqui a saída pro seu problema, que tá cansada de fazer aquele trabalho, de estar ali naquele escritório todo dia, 10 horas por dia. Olha aqui, você pode viver assim, isso aqui pode dar certo, isso aqui pode ser um caminho, tá? Já tive feiras que eu não vendi nada, já passei por várias situações que eu vou contando aqui ao longo da nossa conversa. Mas assim, nessa primeira feira eu vendi horrores e eu senti que foi um sinal. Eu acredito muito em sinais, eu acredito que o universo, ele prepara as coisas pra gente, as coisas acontecem na hora certa, e que os sinais estão aí também pra gente interpretar se a gente for esperta. Então, interpretei isso como um sinal, comecei a fazer feira, e continuei no trabalho, tá, gente? Era muito complicado, obviamente, naquela época eu não tinha filho, talvez aí quem tem filho também seja um pouco mais complicado, porque eu sei que eu tenho uma filha hoje, e assim, só que eu me dedicava 100% aí com o trabalho e com a Cafusa, que eu comecei com os turbantes. Aí fui me especializando, fui fazendo, até que surgiu uma oportunidade de uma finalização de contrato, e que eu teria que falar se eu ia querer continuar no trabalho pra tentar entrar no próximo contrato ou não. E aí foi quando eu entendi o pulo do gato. Falei, gente, aqui tá uma oportunidade que talvez não vá se repetir novamente, que é sair desse trabalho com uma grana que vai me sustentar aí por um período, para que eu possa tentar me dedicar a esse trabalho, ao trabalho artesanal. Então, segunda dica, gente, planejamento financeiro, tá? Para mim, as situações foram acontecendo com naturalidade, foram aparecendo as oportunidades e eu fui observando o que dava para fazer. Aí o que eu fiquei sabendo? O contrato vai acabar era 2015 isso. Em 2016, vai acabar o contrato em 2016, janeiro, fevereiro de 2016. Então tá. Se eu sair, quais vão ser os meus direitos? O que eu vou receber?
Ah, você vai receber uma rescisão, você vai ter direito ao seguro-desemprego, porque quando acaba um contrato, é como se você fosse mandada embora, né? Nesse meu caso, tá, gente? Volto a dizer, cada caso é um caso. Era como se eu tivesse sido mandada embora, então eu receberia todos os meus direitos. Seguro-desemprego, rescisão. Peguei e botei no papel quanto mais ou menos que eu ia receber de rescisão, quanto que eu ia receber e quanto tempo eu ia receber de seguro-desemprego. Falei, bom, vou tentar arriscar neste período para me dedicar à Cafusa, com essa grana aqui, com esses 6 meses de seguro-desemprego, com essa grana da rescisão, vou me organizar para viver aí pelo menos o ano inteiro de 2016 me dedicando à Cafusa. E foi o que eu fiz, gente. Então, assim, encerrei contas, tá? Outras dicas aqui. Encerrei contas, eliminei boletos. Então, assim, não usei cartão de crédito, não usei cartão de loja. Comecei a restringir bastante mesmo os meus gastos, aos custos, né, da vida prática. Tipo, conta de luz, tal, essas coisas continuei pagando. E fiquei bem restrita com os meus gastos. E pensei quanto que eu teria para usar daquele dinheiro por mês, né? E aí, gente, fui com medo mesmo, mas eu fui. Gente, ninguém acreditava que eu ia fazer isso, tá? Eram pouquíssimas pessoas que realmente me apoiaram e falaram, não, vai lá, vai dar certo, é um caminho legal. É muito assustador, né, na sociedade que a gente vive, alguém que toma essa decisão de sair de um trabalho formal com todos os benefícios, com uma estabilidade, com várias coisas, e tomar essa decisão de viver informalmente, né, vamos dizer assim, do artesanato. Outra coisa que eu fiz, tá, gente? Comecei a fazer as feiras. De acordo com o que eu fui fazendo as feiras, se você, por exemplo, começa a fazer... Primeira coisa, o que vocês precisam fazer quando vocês iniciam aí com artesanato? Comece a vender localmente, que foi o que eu fiz. Dentro da vida social que eu tinha, né, do lugar no trabalho, as pessoas que eu conhecia começaram a se interessar. Depois eu comecei a buscar fazer feiras, ou seja, atingir outros públicos na mesma cidade que eu, porém que saísse daquele núcleo social que eu vivia, né? Se você começa a fazer várias vezes a mesma feira, né? Tipo assim, hoje eu fiz a feira tal, esse mês que vem eu vou fazer a mesma feira. Não adianta você sempre levar as mesmas coisas. Por mais que você tenha que ter um nicho, que isso é uma coisa também que a gente vai conversar no futuro, você tem que escolher um nicho. Mas é crochê. Tá, você vai começar a fazer crochê. Mas não dá pra você fazer crochê e fazer bolsa, caminho de mesa, amigurumi, chapéu, roupinha de bebê. Entendeu? Vocês precisam assim, eu vou trabalhar com roupa de bebê. Dentro do nicho roupa de bebê, você pode produzir N coisas. Que nem aqui na Cafusa, eu iniciei, né, não falando do crochê especialmente, eu iniciei com turbantes em tecido. Comecei a fazer turbante em tecido. Chegou um momento que eu falei, não dá pra ficar só no turbante. Comecei a buscar outros aprendizados, outras peças que eu poderia produzir, que conversassem com os turbantes, que conversassem com a Cafusa, pra daí eu poder inserir também no meu catálogo de produtos ali que eu ia oferecer nas feiras, tá? Então, assim, tenha sempre variedade. Se você vai começar a fazer a feira um dia, sente, tá? Vai fazer de novo. Pô, eu acho que eu vou levar isso aqui, que é uma coisa que não tem. Olha os outros expositores, vê o que os outros expositores estão levando. Se tem alguém que tá no mesmo nicho que você, o que ele tá levando, o que você pode levar de diferente dele. Não adianta copiar. Eu acho que o segredo é se destacar pelo diferencial, né? Então, assim, uma coisa importante em feira também, gente. Levem produtos com várias faixas de preço, tá? Então, você vai levar uma bolsa que demorou muito para produzir, que é mais cara, mas leva também um acessório que sai mais barato. Já teve feiras, gente, que eu não vendi nada de bolsa e vendi todos os acessórios que eu tinha levado. E que foi o que me salvou. Então, assim, aos poucos, vocês vão pegando essas observações que eu acho muito importante nas feiras, né? Então, sempre começar a levar novidade quando você começar a fazer feira, sempre levar uma coisinha diferente, uma estampa de... mas o meu estoque tá lá, parado, não sei o quê. Tá, mas leva 1, 2, 3 peças diferentes das que você já levou no mês passado, porque vai que uma pessoa que passou e viu e se interessou, mas queria diferente, aí você leva no outro mês e vai falar, poxa, olha, ela trouxe aquilo mais ou menos do jeito que eu queria. Então, assim... são várias coisinhas que vocês podem praticar nesse primeiro passo para começar aí a ter o crochê ou qualquer outro tipo de artesanato como uma principal ou como uma fonte de renda, né, que vai te ajudar aí a complementar, porque é isso, gente. Outra coisa, tem uma frase que eu gosto muito de falar.
empreender é para todos, mas nem todo mundo é para empreender. Por que eu falo isso? Porque, gente, tem gente que tem dificuldade, por exemplo, de manter uma rotina sem precisar de um trabalho formal que vai determinar horário. Uma coisa que precisa, se você vai sair de um trabalho formal para trabalhar só com você mesmo, você tem que estabelecer o horário que você vai acordar, o horário que você vai fazer uma coisa, o horário que você vai fazer outra. Porque se você não consegue fazer a gestão do seu tempo, você vai se perdendo, você vai perdendo a atenção, você vai fazendo outras coisas e quando você vê o dia passou e você não produziu nada, né? Então, assim, veja se você tem essa característica de conseguir criar uma rotina de trabalho sozinha, de criar um gerenciamento do seu tempo. Outra coisa, não vai ter mais renda fixa, né? Então, assim, você precisa ver o quanto que você precisa por mês de renda, para você daí estabelecer metas de venda, para que você consiga ter essa renda para poder arcar com os custos que você tem mensais, né? Com os custos fixos. Então, gente, assim, o principal ponto para quem tem interesse, de largar um trabalho formal para trabalhar apenas com artesanato, primeiro lugar, planejamento financeiro. Segundo lugar, enxugar, né? Enxuga aí tudo que tem de conta, de boleto, de gasto, para que você não tenha contas muito altas para quando você não tiver mais aquela renda. Uma coisa importante também, gente, é isso, é saber que público que você quer atender. Eu quero atender um público que tem um padrão financeiro mais elevado. Eu quero atender um público que eu sei que não está disposto a gastar tanto. Para você entender que tipo de material você vai usar para sair mais barato a sua peça ou mais caro, entendeu? Porque assim, tudo isso influencia nas suas vendas. Para mim, o principal dentro do mundo do artesanato é personalidade. Volto a dizer, você vai nas feiras por aí, você vê muita coisa igual hoje em dia, né? Que tá mais em alta essa questão de feira e tal, de bazar. Então, assim, o que eu posso trazer de diferente? Qual que vai ser o produto que eu vou trazer que vai chamar as pessoas quando elas passarem na minha barraca? Como que eu vou me apresentar para essas pessoas, para que elas olhem e tenham interesse, valorizem o meu trabalho? Porque, gente, às vezes, aquela peça que você está vendendo ali vale 300, 400 reais. Mas se a tua apresentação não chamar isso, não mostrar para o público que o teu produto vale aquilo, ninguém vai comprar. Mas elas vão comprar se você mostrar o valor, se você se apresentar de uma forma que vai trazer todo esse corpo para tua marca, tá? São dicas assim simples que eu usei, coisas que eu fiz, que eu pratiquei assim que eu comecei, né? E aí, gente, a partir dali eu comecei a trabalhar com a Cafusa. Eu tive meses de muita dificuldade financeira, tá? Ainda tenho, mas assim, a partir do momento que eu comecei a observar as oportunidades, isso foi melhorando. A partir do momento que eu comecei a me especializar um pouco mais no marketing digital, isso também foi melhorando. Porque assim, gente, outra coisa, eu faço feira, não vendo mais ou menos, mas no Instagram eu não vou. Gente, se você quer usar ali a outra rede como um portfólio da sua marca, você tem que elaborar bem aquilo. Não dá pra você jogar fotos aleatórias ali. Às vezes eu vejo alguns perfis que você entra e você não consegue entender se é um perfil pessoal, se é um perfil da marca, se é um perfil, se tá vendendo, se não tá, o que tá vendendo, qual que é o nicho que a pessoa tá em busca. Então, assim, tudo isso precisa estar muito elaborado, precisa estar muito planejado, precisa estar ali na execução para poder criar esse contexto todo de você conseguir de fato ter uma renda com o teu artesanato, tá? E aí, gente, desde 2016 eu permaneci, né, trabalhando exclusivamente com a Cafusa. Lógico, em alguns momentos que apareceram ou aparecem algumas oportunidades de trabalhos assim momentâneos, sabe? Alguns extras. Se é um valor que vale a pena e se naquele momento eu não tô com uma demanda muito grande, eu aceito. Porque, gente, todo mundo precisa de dinheiro, tá? Não achem que, ai, nossa, mas ela tem a Cafusa.
Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo tem meses de venda que são positivos e negativos. Então, assim, nunca vai ser um mar de rosas, tá? E é isso, gente. A partir de então, eu só trabalho com a Cafusa. Já teve meses em 10 anos aí, em que a minha renda foi a renda principal da família, né? Eu já tive meses que eu tive rendas altíssimas. Já tive meses que eu não tive renda nem de R$1.000. Então, assim, se você sabe administrar, porque assim, um mês que você teve uma renda altíssima, você tem que guardar um pouco daquele dinheiro. Ah, mas eu preciso investir em material, preciso investir nisso, naquilo, ok. Mas assim, saiba investir, saiba administrar, guarda aquela grana, porque pode ser que no próximo mês a sua renda não seja igual. Então, gente, é possível viver exclusivamente do artesanato? Sim. Eu sou a prova viva disso, tá? Mas existem pontos aí que vocês precisam ponderar. Volto a dizer, cada uma tem a sua realidade, cada pessoa tem as suas limitações. Pra mim deu certo, eu tive uma mãe que me apoiou muito e que abraçou a causa da Cafusa e que até hoje ela trabalha comigo e me ajuda nas produções, então assim, também tem isso. Ai, mas nossa, quando você vende muito, você tem alguém pra te ajudar. Sim, a minha mãe me ajuda muito nas produções, tá? Mas se você é sozinha, você também tem que colocar isso no papel. Ai, olha, eu consigo produzir, outra coisa importante, eu consigo produzir X peças por mês. Só. Então, ou você busca peças que vão ser mais rápidas de produzir, que você vai conseguir cobrar mais ou menos o mesmo valor, ou você vai ter que precificar de uma forma que as vendas que você fizer naquele mês vão suprir as suas necessidades financeiras. Então, gente, são muitas coisas que a gente tem para conversar aqui. Hoje eu só quis contar um pouquinho dessa história toda e dizer para vocês, dar aí algumas dicas aqui jogadas de coisas que eu fiz, de coisas que eu pensei quando eu resolvi empreender. O trabalho é muito, tá, gente? Já teve dias aqui que a gente trabalhou 12, 14 horas sem parar. Então, assim, você precisa saber o que você quer. Eu acho que hoje o mais importante para mim é que eu sei o que eu quero. Eu quero continuar envolvida com o artesanato, eu quero continuar tendo o artesanato como uma profissão na minha vida. E eu quero hoje, além de tudo isso, da marca Cafusa, também poder compartilhar todo esse ensinamento com vocês. E você aí, o que você quer? Né? Isso é bom a gente pensar, a gente pôr no papel, porque a partir do que a gente quer, a gente fala, opa, se eu quero isso aqui, essas outras coisas aqui na minha vida, eu vou ter que descartar. A gente precisa tirar o velho para que o novo possa entrar, né? Então, gente, vocês aí que estão em busca de empreender com o crochê ou com qualquer outro tipo de arte manual, deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber, quais são as maiores dificuldades de vocês, quais são as maiores dúvidas que vocês têm, para a gente poder conversar mais sobre esse tema e poder se apoiar. Porque, volto a dizer, quando a gente escolhe trabalhar com artes manuais, nem sempre todo mundo vai apoiar, nem sempre todo mundo vai entender. Então, a gente precisa se fortalecer, tá bom, gente? Se você gostou desse conteúdo, se você quer saber mais sobre todas essas coisas que eu falei aqui, já se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que se interessa, comenta aqui, deixa o like, para que eu possa continuar aqui compartilhando tudo isso com vocês, tá bom, gente? Ah, tava esquecendo de uma coisa. Próximo vídeo do canal, eu vou ensinar vocês a produzirem a bolsa concha, nossa bolsa feita em fio de malha, que é o maior sucesso aí dentre os modelos em fio de malha e que vocês votaram lá na outra rede, que queriam aprender ela. Então, na próxima aula, vem a aula aí, né? No próximo vídeo vem a aula aí. E eu vou ensinar pra vocês a nossa queridinha bolsa concha. Então, fiquem ligadas, se inscreve no canal para receber a notificação quando vier um novo vídeo. Um beijo e tchau, tchau, gente!